Vamos agora entrar na nossa parte final do programa e vamos falar de Deltan Dallagnol, obviamente que ainda no rescaldo da sua saída, né? Ontem fizemos basicamente a reprodução da entrevista exclusiva com o novo coordenador da Lava Jato, caso você não tenha visto, está aqui no nosso canal no YouTube, e hoje a gente pode falar um pouco mais dos bastidores desta saída, mas antes disso, o vídeo reportagem do CD com um pouco a lembrança da gestão aí do Deltan Dallagnol nesses 6 anos de Lava Jato. O coordenador da Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol, anunciou nesta terça-feira que está deixando a força-tarefa. Nós sonhamos juntos o sonho de um país menos corrupto e o seu apoio foi fundamental para os importantes resultados alcançados. O novo coordenador da Lava Jato é o procurador Alessandro José Fernandes de Oliveira, integrante mais antigo do MPF do Paraná a manifestar interesse na função. Nos mais de 6 anos em que integrou a Lava Jato, Deltan assinou denúncias contra empresários e políticos poderosos, entre elas a denúncia do Triplex, que botou Lula na cadeia. No balanço do MPF, a força-tarefa coordenada por Deltan apresentou 217 denúncias contra 543 pessoas. 166 pessoas já foram condenadas pela Justiça. A fase mais recente da Lava Jato foi a 73ª, a ombro, deflagrada na semana passada e que apura corrupção passiva, lavagem de dinheiro, formação de cartel e pagamento sistemático de propina a diretores da Petrobras. Sim, ainda a Petrobras. Ao lado da delegada Érica Barena e do então juiz Sérgio Moro, Deltan foi uma das principais faces públicas da Lava Jato. Quando a operação completou 1 ano em março de 2015, Deltan encabeçou o projeto de lei das 10 medidas contra a corrupção. O texto foi relatado na Câmara pelo então deputado federal Onyx Lorenzoni, que, no fim de 2016, publicamente reprovou a mutilação do texto pelos colegas. Era a esperança de um país com instrumentos para combater a corrupção e que, lamentavelmente, a Câmara tomou uma decisão ontem onde ela se divorcia cada vez mais da sociedade brasileira. Em março de 2017, Rodrigo Maia, que nunca teve qualquer simpatia pelo projeto, encaminhou o texto ao Senado. Os senadores apresentaram as emendas em julho de 2019 e, desde então, o texto está parado na Câmara, com Rodrigo Maia sentando em cima. Em vez de aprovar as 10 medidas, o Congresso deu prioridade a uma reforma na Lei de Abuso de Autoridade, assinada pelo presidente Bolsonaro em setembro de 2019. Também em 2019, a Lava Jato e Deltan sofreram um ataque. O blog Intercept Brasil, comandado por um ativista fã de Lula, Glenn Greenwald, publicou mensagens roubadas por hackers. O ministro Gilmar Mendes declarou que a Lava Jato deu poder a gente muito chinfrim, mequetrefe. Ele também defendeu o uso das mensagens roubadas para soltar os criminosos presos pela Lava Jato. Gilmar não se declarou impedido, apesar de ter sido vítima dos hackers de Araraquara. No começo de 2019, o MPF celebrou um acordo com a Petrobras. A ideia era erguer uma fundação com dinheiro roubado, recuperado da Petrobras, para entidades idôneas que reforcem a luta da sociedade brasileira contra a corrupção. Mas o acordo de leniência da Petrobras, assinado com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, não previa essa fundação. Depois da repercussão, Deltan desistiu da criação da fundação e Alexandre de Moraes suspendeu o acordo. No mês passado, o Conselho Nacional do Ministério Público decidiu negar o pedido de abertura de processo disciplinar contra Deltan e outros 2 procuradores por um dos episódios mais famosos da Lava Jato, o caso do PowerPoint. Os advogados de Lula escreveram que a apresentação de Deltan foi um espetáculo com o objetivo de ferir a honra e a reputação do ex-presidente. Ou seja, não gostaram do fato de que Deltan comunicou em termos simples e fáceis de entender que o comandante máximo do esquema de corrupção investigado pela Lava Jato era o comandante máximo do esquema de corrupção investigado pela Lava Jato. No caso do Ministério Público, eu já disse mais de uma vez para o senhor. Sim, eles contaram uma grande mentira com o PowerPoint. Perfeito. Não o Ministério Público, mas o Ministério Público da Lava Jato. E eu quero ver como é que eles vão sair dessa. No mês passado, em entrevista ao Gabinete de Crise, Deltan criticou publicamente Augusto Aras, o PGR, indicado pelo presidente Bolsonaro. Pela primeira vez, esse discurso crítico à Lava Jato entrou na instituição pela pessoa do Procurador-Geral da República. De novo, a meu ver, foram afirmações equivocadas dele,
por falta de conhecimento sobre como funciona a operação, mas entrou, e essa era a nossa última trincheira de proteção e a própria instituição. Então, hoje, nesse momento, é o momento, sem dúvida, que a gente fica mais vulnerável em razão dessa compreensão, de novo, a nosso ver, equivocada que o Procurador-Geral tem sobre o nosso caso. Depois de lutar em vários flancos ao mesmo tempo, portando a bandeira da Lava Jato por 6 anos, Deltan se retirou dos combates. A Lava Jato pode ser renovada, mas muitos políticos, inclusive deputados petistas, celebram uma derrota para o que Aras chama de lavajatismo. E eu conversei com o sucessor do Deltan Dallagnol. A conversa foi bastante esclarecedora, muita gente dormiu durante a transmissão, mas eu resolvi separar 2 trechos que são mais empolgantes, tá? E nós vamos reproduzir para quem não assistiu. O Alessandro de Oliveira, ele diz aí, mostra, né, que está disposto a continuar o legado aí do Deltan Dallagnol. Não sei se no mesmo ritmo, né? Mas eu conversei com vários integrantes da Lava Jato, me disseram que ele é um homem sério, um profissional sério, tá? Então vamos dar o benefício da dúvida, ok? Solta aí o trecho da entrevista exclusiva que a gente fez ontem com o Alessandro de Oliveira. A Lava Jato é um marco histórico, né? Eu, que faço jornalismo investigativo há 20 anos, muitas vezes a gente fazia grandes denúncias, essas denúncias iam para a gaveta, né? Realmente a Lava Jato, ela chama atenção pelo modelo instituído e pelos avanços que ela conquistou nesses últimos 6 anos. Realmente é um divisor de águas no combate à corrupção. Então, quando você ouve, né? Pelo menos a gente está do lado daqui, não sei como é do lado aí, mas do lado daqui, quando a gente ouve que tem que acabar com o lavajatismo e voltar à velha forma tradicional do combate à corrupção, nos soa como como impunidade, né? Como aquela velha forma de livrar os corruptos da cadeia, como impunidade. O senhor concorda que tem que acabar com o lavajatismo e voltar à velha forma tradicional de combate à corrupção? Também, ótima pergunta. Infelizmente, eu vou te frustrar um pouquinho, porque, na verdade, eu não tenho condição de avaliar ou interpretar qual o sentido que pretendeu dar a essa expressão ou eventuais outras críticas que teriam sido proferidas pelo Dr. Augusto Aras, até porque não acompanhei essas críticas, e mesmo que tivesse eventuais críticas, e mesmo que tivesse acompanhado, eu não me sentiria à vontade para fazer uma análise do que eu teria falado, ou eventualmente interpretar o sentido e o alcance de uma ou outra expressão que ele utilizou. Parece que teria utilizado essa expressão lavajatismo, então lamento, não me sentiria à vontade para fazer referência. Agora, em relação à Lava Jato, tenho sem dúvida uma convicção muito bem formada, eu acredito efetivamente que ele é um divisor de águas. Eu me recordo de um personagem muito conhecido na década de 80, em que ele ficava em situação, não sei se é como induzido, ou uma situação de inconsciência por anos, e retornava, e o colega dele de palco, cena, retomava algumas questões que praticamente eram idênticas a que ele, lá há 10, 15 anos, vivenciava no Brasil, um pouco antes de entrar nesse estado de inconsciência. Eu fico imaginando alguém nessa posição em 2013 que desperta agora em 2020. Ele teria dificuldade de acreditar nas mudanças que foram proporcionadas pelo advento da Lava Jato. Isso, para mim, é muito significativo. Sempre se falou, sempre se disse que todo mundo sabia que isso sempre aconteceu, que isso sempre acontecia, que isto era comum. Mas um grupo de jovens procuradores, que são os pioneiros da Lava Jato, resolveu achar que o que é comum não pode ser normal e, através de técnicas das mais modernas e contemporâneas, consagradas nos sistemas que nos são de modelo em termos de processo penal, conseguiu develar estruturas realmente que seriam inimagináveis
em pouco tempo anterior a março de 2014. Só por isso a Lava Jato significa realmente uma mudança paradigmática no combate à criminalidade econômica, aquilo que nós chamamos de crime de colarinho branco. Por isso eu me insiro naqueles que são admiradores, quase que admiradores absolutos do trabalho realizado, e não por outro motivo, que fui, sem dúvida, um dos primeiros a me apresentar, volto a repetir, parece que fui o único, mas um dos primeiros a me apresentar a vaga que estava sendo oportunizada, por acreditar nesse projeto, por acreditar nessa bandeira, por acreditar que existe ainda muito a ser feito. É claro que existem avanços, existem retrocessos, existem atitudes neutras. Eu não acredito nessa teoria da conspiração de pessoas, instituições ou grupos tendentes a, de maneira dolosa, minar, dificultar ou até destruir com o advento do Lava Jato, mas acredito no processo dialético e quero me inserir nele, trazendo resultados positivos a favor, sim, desse novo modelo de combate à corrupção. Eu estou entendendo duas coisas. Uma, que o senhor não quer ser comentarista de falas e declarações de outras autoridades, o que é, obviamente, o perfil de cada um, né? A gente viu aí o Deltan Dallagnol sendo muita gente tentando puni-lo, inclusive no CNMP, em função das opiniões que ele sempre deu nas redes sociais, nas entrevistas, muito contundentes, né? Até porque eu acho que ele entendeu ali que precisava do engajamento da opinião pública para fazer a Lava Jato avançar. Quando o senhor menciona esse personagem, eu me lembrou, não sei se é o mesmo personagem, mas me lembrou o personagem do Jô Soares, né, que ele ficava no tubo, aí tirava o tubo, aí o que está acontecendo? Aí vinha o amigo dele, dava as notícias, não, olha, está acontecendo isso, põe o tubo de volta, né? Era uma coisa... Exatamente, é isso que me veio em mente do personagem do Jô Soares. Então, deixa eu fazer... Esqueci o nome dele, do personagem em si, mas é justamente esse. Deixa então, capitão, estamos na mesma página, deixa eu fazer, então, vamos assim, a gente fazer essa figura, usar essa figura de linguagem aqui, essa imagem, né, do Jô Soares, e eu vou dizer o seguinte, olha, acabei de sair, né, tirei o tubo, e aí, como é que está? E aí o meu amigo me diz assim, olha, aprovaram a lei de abuso de autoridade, derrubaram a prisão em segunda instância, após condenação em segunda instância, estão tentando reviver o foro privilegiado, estão restringindo as delações premiadas, mandaram os casos de corrupção, organização criminosa, em função de crime eleitoral, mandaram tudo para a justiça eleitoral. Aí eu vou botar assim, tira o tubo de novo, põe o tubo, enfim. A gente tem visto, justamente, pós-avanços, né, avanços institucionais da Lava Jato, a gente tem visto retrocessos, estamos nos deparando com retrocessos justamente desses avanços. Como é que o senhor vê isso? O senhor não enxerga esses retrocessos também? O senhor não enxerga essas decisões, muitas vezes, ou tomadas no âmbito do Supremo, ou no âmbito do Legislativo, ou até do Executivo, né? Teve lei que foi até sancionada pelo presidente. O senhor não vê esses exemplos que eu citei aqui como retrocessos? Eu sou um admirador da inserção social nas discussões de tudo aquilo que tem interesse coletivo. Eu admiro muito quando eu vejo discussões em vários setores linguísticos e a imprensa, para mim, desempenha um papel, eu não diria, é fundamental nesse processo democrático. Fico muito admirado com as pessoas expondo as suas opiniões favoráveis ou contras. Isso faz parte da democracia. Agora, enquanto eu estou inserido nesse processo, dentro de uma instituição, eu, na verdade, evito com que as minhas opiniões, e elas existem, não são superficiais, são opiniões muito bem consolidadas, mas como eu sou fatalmente chamado a me manifestar oficialmente em muitas dessas ocasiões, muito agora, em especial com a assunção dessa nova função, eu procuro transformar minhas opiniões em convicções. Corta.
Acorda, pô. Acorda aí. Bota o vídeo do Jô Soares. Me tira o tubo. Segura. Vamos fazer aqui uma brincadeira. Olha aqui, ó. Você comemorou... Tá lá o personagem, né? O personagem comemorou a vitória do Bolsonaro, bateu o carro, que é o que acontece com esse personagem, bateu o carro, né? Justamente na eleição do Figueiredo. Então vamos fazer igual. Assim, ó, bateu o carro eleição do Bolsonaro, ele saiu para comemorar e bateu o carro e ficou de coma, tá? E agora saiu do coma, agora, no meio aí de 2020. E aí eu vou contar aqui para ele o seguinte, olha... O Bolsonaro sancionou o fundão eleitoral, o juiz das garantias, a lei de abuso de autoridade, a limitação da delação premiada, a restrição da prisão preventiva, o pagamento de advogados com dinheiro do fundo partidário, a permissão de gasto de verba pública com advogados e contadores sem que isso entre no teto de gasto da campanha, sancionou a mudança do COAF para o Banco Central, sancionou a lei que investiga o voto que extinguiu, né, o voto de qualidade do CARF, e por aí vai, ó. Aí, solta aí a vinheta. Me tira o tubo. Não faça isso. Me tira o tubo. Não faça isso, me tira o tubo. Eu não aguento isso. Não aguento isso. Me tira o tubo, pelo amor de Deus. Só para emendar, eu sei que vocês estão aí agoniados, mas essa parte é importante. É um trechinho pequenininho da entrevista que eu perguntei justamente se ele vai usar PowerPoint. Mais específico, o senhor vai aposentar o PowerPoint? Na verdade, eu pouco sei mexer com o PowerPoint, então, na verdade, eu dificilmente vou apresentar o PowerPoint, mas por desconhecimento do mecanismo. Mas as coletivas o senhor pretende manter? Eu acho muito importante as coletivas que elas estão inseridas nesse mecanismo de prestação de contas da sociedade do que está sendo feito, e às vezes elas significam até garantia de quem é suspeito ou não, porque começam a surgir muitas especulações, conjecturas, e o silêncio pode significar as mais absurdas, às vezes, teses, através de interpretações de atitudes, enfim, às vezes a coletiva ela serve também de garantia, com termos comedidos, sempre deixando claro a cada momento processual e cada necessidade de prova para aquela fase processual, deixando bem claro isso, ela é um excelente instrumento. Não... Cortou. Boa, é isso aí. Bom, vamos para as notícias, né? Tem notícia aqui, não? Tem? É o seguinte... Bastidor, né? A gente que sempre vai atrás de bastidor, ontem demos várias notícias sobre isso, mas uma coisa me chamou a atenção. A decisão do Deltan Dallagnol foi tomada na quinta-feira, tá? Na quinta-feira da semana passada. E na mesma quinta-feira, olha quem se reuniu. Gilmar e Augusto Aras. Eles se reuniram no mesmo dia, tá? Devem ter falado de outras coisas, né? Do Brasileirão, qualquer coisa nesse sentido. E aí ontem a gente também teve uma decisão de uma conselheira lá do Conselho Superior do Ministério Público prorrogando a Lava Jato. Eu vi a imprensa inteira falando a Lava Jato foi prorrogada. Não foi prorrogada, gente. O pessoal tem que ler as coisas, tem que se informar, tem que, sabe, perguntar para quem entende. Não tem nada de prorrogação, isso aí é uma espécie de voto. É uma liminar que não tem efeito prático. Isso aí precisa passar pela decisão do próprio PGR. Tá? O PGR é quem faz as designações, não adianta decidir uma coisa que ela não tem o poder final ali da caneta, ok? Então isso aí obviamente é uma inovação, provavelmente vai ser debatida no próprio pleno ali do Conselho, né, no próprio Conselho, mas quem dá a caneta final é o Aras, ele é que designa os procuradores e ele é que designa então esse mandato de 1 ano, de 6 meses ou de 60 dias. A apuração que eu tenho é que, inclusive o Deltan, conversando com o vice-PGR e outros procuradores da Lava Jato, foram informados de que a intenção deles era que
a renovação acontecesse por 60 dias, renováveis por mais 60, para pressionar o Conselho Superior a decidir justamente sobre o modelo que vai substituir a força-tarefa. Embora seja um modelo de sucesso, eles querem mexer em time que está ganhando, tá? E a Lava Jato tem material, olha, eu falei com o procurador, né, com o novo coordenador da Lava Jato, ó, tem que manter o ritmo. Tem muito material, olha, tem material para mais 20 novas denúncias e ao menos mais 15 fases, tá? Tem mais 300 investigações aí em andamento, então realmente é uma loucura, né? Porque é um saco sem fundo, é um poço sem fundo a corrupção no Brasil. É isso. E ontem eu escrevi, né? O sonho acabou justamente em função, eu fiz uma comparação justamente em função do perfil do procurador. Embora seja um procurador sério, é claro que não parece que ele vai imprimir o mesmo ritmo que o Deltan imprimia, né, a Lava Jato. Da mesma maneira que o Bonar não teve o mesmo engajamento ali, a mesma prestação célere, né, da justiça que o Sérgio Moro. O Bonar, inclusive, com um ano, depois de um ano, ele levou, na verdade, um ano para dar a primeira sentença, desde que ele assumiu a 13ª Vara em Curitiba. Em março, o número de processos à espera de decisões finais de Bonar havia mais que dobrado, de 25 para 51. O Moro mantinha uma média de 10 sentenças por ano, quase uma por mês. Quer dizer, todo mês a gente tinha novidade, alguém condenado ou absolvido, mas a gente tinha sentença todo mês, quase todo mês. E ainda autorizava inúmeras diligências a pedido do próprio Ministério Público, coordenado aí, né, pela Força-Tarefa, coordenado pelo Deltan. A justiça, quando tarda, não é completa, disse o Moro certa vez. O Oliveira, como eu disse, tem aí pela frente cerca de 400, 300, 400 investigações, enfim, é muita investigação. E é óbvio que elas avançarão, na minha leitura, em ritmo bem mais lento do que o aplicado pelo Dallagnol, não só pelo perfil do novo coordenador, mas pela iminente mudança do modelo também da força-tarefa, tá? Então, é aquela velha história. Há em curso, a gente sabe, uma desarticulação entre órgãos de persecução penal e fiscalização, bem como restrições ao uso de medidas cautelares e a acordos de colaboração, que se somaram ao fim da prisão após a condenação em segunda instância e às inúmeras tentativas em curso para restabelecer o foro privilegiado. Como expôs o próprio Augusto Aras, o lajavatismo há de ser superado pelo natural, bom e antigo enfrentamento à corrupção. E aí o Mário escreveu um artigo mostrando que a saída do Dallagnol é mais um monumento, né? Mostra que a Lava Jato é mais um monumento abandonado do Brasil. A Lava Jato perdeu os seus dois maiores símbolos, Sérgio Moro e Deltan. Ambos sofreram e sofrem uma campanha de perseguição odiosa e muito bem articulada. Ela começou no Partido dos Trabalhadores e ganhou adeptos no Supremo Tribunal Federal depois que tubarões do PSDB e do PMDB entraram na linha de tiro. Incorporou-se com advogados de réus, todos com bom trânsito na imprensa, e encontrou uma grande caixa de ressonância nos jornais que divulgaram mensagens roubadas por hackers estelionatários. A campanha de perseguição acabou agregando a extrema-direita, após Moro ter saído atirando do Ministério da Justiça, de onde assistiu ao pacote anticrime ser desfigurado no Congresso pela grande coalizão da gatunagem e obteve finalmente um aliado dentro da PGR, o impoluto Augusto Aras, detrator da Lava Jato, escolhido a dedo por Jair Bolsonaro, o Judas Iscariotes dessa história toda. Próximo. As circunstâncias familiares que a saída de Dallagnol da Lava Jato existem, né? As circunstâncias para a saída existem, mas está claro que o peso para ela se tornou insuportável, para ele, né, se tornou insuportável com as pressões feitas por Aras. O PGR tentou colocar a sua mão peluda em documentos sigilosos da operação, acusando a Lava Jato de fazer investigações ilegais. Ele também manobrou para que Dallagnol sofresse sanções disciplinares no CNMP, mas teve o seu objetivo barrado parcialmente pelo ministro Celso de Mello. Aliados seus conseguiram levar a julgamento no Conselho o caso do PowerPoint que mostrava Lula como o cabeça da organização criminosa que saqueou a Petrobras. A apresentação de Dallagnol, que ilustrava o oferecimento da denúncia contra o chefão petista, já havia sido julgada legal por 4 instâncias judiciais que apreciaram o pedido da defesa de Lula para punir o procurador. E ainda que assim não tivesse sido, o caso já estava prescrito. Sem nenhum sinal de vergonha,
Porém, o CNMP protagonizou o teatro apenas para tornar públicas as admoestações da Dallagnol. Como estava previsto no roteiro, estas admoestações servirão para alimentar o processo de suspeição contra Moro em julgamento no Supremo, que pode anular a condenação de Lula no caso do triplex e abrir caminho para a anulação de outros processos julgados por Moro. O relator é Gilmar Mendes, o insuspeito paladino do Estado de Direito. Lula abrirá a porteira para que os demais corruptos poderosos se safem da prisão. A saída de cena de mais um símbolo da Lava Jato é comemorada em Brasília por aqueles que não veem obstáculos morais para que tudo volte a ser como sempre foi. Eles estão vencendo a guerra porque já não há povo nas ruas, tolhido que está pela preocupação de sobreviver ao vírus e ao desmoronamento da economia. A operação, que era considerada um patrimônio dos cidadãos, está em vias de se tornar mais um monumento abandonado no Brasil. Os vândalos a depredam, os pombos a emporcalham e em breve, como quer a Aras e todos a que ele serve, será substituída por um poste, a tal Unidade Nacional de Combate à Corrupção, modelo que substituirá a Força-Tarefa, concentrando o poder nas mãos do próprio PGR, como publicamos. A luz do poste será intermitente e de alcance convenientemente limitado. É um país destinado a ter postes, não símbolos, porque o que simbolizam é sempre destruído. É isso aí, infelizmente, e a gente termina o programa, correto, Freitas? Tem mais alguma coisa? Não, boa noite. Boa noite para vocês também. Não deixem de assinar o Antagonista Mais ou a Cruzoé ou, né? Ambos pelo nosso combo, que ainda está no valor promocional de R$ 22,90 por mês. É muito pouco para o jornalismo qualificado que vocês têm aqui disponível, com reportagens exclusivas, bastidores, investigação, opinião qualificada, tá? A gente não depende da SECOM, né? Nós não recebemos dinheiro público de jeito nenhum, de espécie maneira, né? Então, aqui, quem banca o nosso jornalismo é você com a sua assinatura, e isso é o que permite justamente a existência deste veículo, que é o único veículo independente nesse país, verdadeiramente independente e com alcance, né, para abrir os olhos da população, dos eleitores, e a gente tentar formar melhores, né, ou ajudar a informar, né, para que tenhamos melhores cidadãos, melhores eleitores e melhores políticos, pelo menos para os nossos filhos e netos, né? Um abraço e a gente se vê na sexta-feira no próximo Gabinete de Crise e amanhã no nosso Papo Reto do Momento Antagonista. Tchau!